Hoje o Fluminense vai enfrentar o Juventude pelo jogo de volta da Copa do Brasil, de fato, um jogo decisivo, e dessa vez 1 a 0 não é basquete, leva a gente para a disputa por pênaltis. Confesso que eu não sei se estou preparada com isso, mas deixa disso e vem comigo para saber todas as informações sobre essa partida. O meu nome é Julia Cunha e esse é Dominada pelo Flu. A partida de hoje vai acontecer às 9h30 da noite no Maracanã e vai ter transmissão da Sport TV e do Premier. Mas, Júlia, hoje é quarta-feira, 9h30 da noite, o jogo e não vai ser na Globo? Pois é, não vai ser na Globo. Os locais de transmissão são esses, mas logo após a partida, você já sabe, a gente tem o nosso encontro marcado por aqui na nossa live de pós-jogo, para poder fazer aquela live descontraída, se Deus quiser, se possível, com uma vitória, que a live fica sempre muito mais agradável. E a gente acaba compartilhando as felicidades juntos e não as mágoas. Mas enfim, né, em caso de vitória ou o contrário, não quero nem falar o nome, a gente vai estar aqui para poder ter essa conversa depois da partida e eu espero por você. Agora vamos então para as informações do jogo mesmo, né? Como a gente perdeu o jogo da ida por 3 a 2, o fato de você tomar 3 gols de um adversário parece que o estrago, o rombo foi grande. Mas na verdade, no fim das contas, aquele gol do Thiago Santos no final da partida diminuindo o placar a nosso favor, facilitou um pouco a nossa vida, porque é como se o Juventude trouxesse pra cá uma vitória de 1 a 0 apenas. E aí você tirar 1 a 0, fazer um 2 a 0 em cima do adversário, é mais tranquilo, digamos assim, do que o cenário se desenhava ao longo da partida. E desde esse jogo as equipes só disputaram, né, mais uma vez, que foi o jogo do fim de semana, inclusive no mesmo horário. O Fluminense venceu o Bahia por 1 a 0 no Maracanã. E o Juventude empatou com o Corinthians num jogo que eu não cheguei a assistir, estava assistindo a nossa partida, mas a galera que chegou na live depois falou que foi um jogo que teve algumas polêmicas, assim. Mas enfim, não tô aqui pra falar, mas teve pelo menos 3 jogadores expulsos, 2 foram do campo, mas enfim, conseguiram o empate por 1 a 1 contra o Corinthians na Neoquímica Arena, que a gente sabe que não é um resultado muito fácil de se conseguir. Mas a gente espera que hoje, aqui no Maracanã, o resultado seja a favor do Fluminense, que é fortíssimo em casa, inclusive tem um retrospecto muito positivo contra o Juventude no Rio de Janeiro, perdeu apenas uma vez, e eu fui pesquisar, esse jogo foi em São Januário, ou seja, estamos invictos no Maracanã. Eu nem sou de ficar pegando retrospecto e tal, porque eu acho que o momento presente faz mais sentido, importa mais. Mas enfim, né, é um número bem expressivo e eu espero que a lógica, né, de vencer no Maracanã prossiga. E se possível com uma vitória com 3 a 0, vamos lá, pra ninguém sofrer, pra não ter, né, eu acho que é melhor, né. Inclusive, se a gente for pra pênalti, vocês já pensaram em quem bate esses pênaltis? A gente pode comentar sobre isso depois, mas vamos falar então sobre a provável escalação para essa partida. Para essa partida, a gente tem 2 desfalques garantidos, né? O Marquinhos, que tá com lesão, e aparentemente o Germancano também não deve ir para essa partida, está fora, ficou fora, na verdade, dos últimos jogos, por conta de dores no pé, e segundo as informações do GE, ele entra dentro dos desfalques. O Isaac, por exemplo, que eu vinha sempre falando nas últimas escalações que tinha sumido da lista de relacionados, saiu a imagem dele ontem treinando com o Sub-20 Xerém, eu cheguei a mostrar aqui, então, né, não vai para essa partida. E além disso, para quem perguntou sobre Facundo Bernal, já expliquei aqui também, mas se você tá pegando esse vídeo pela primeira vez, Facundo Bernal não pode ser relacionado para esse jogo, ainda que ele tivesse sido registrado ontem, por exemplo, ou até hoje, se fosse possível algo tão rápido. Mas porque por conta das regras da competição, ele teria que ter sido registrado antes do jogo de ida das oitavas. Então ainda assim não seria possível ele entrar hoje. E para essa escalação, não chegou a sair nenhuma provável escalação que foi testada no treino de ontem e tudo mais. E aí o GE escalou para esse jogo o mesmo time que entrou em campo no domingo contra o Bahia, com Fábio, Samuel Xavier na lateral, a zaga com Thiago Silva e Thiago Santos, na lateral esquerda Diogo Barbosa, meio campo formado por André Martinelli e Ganso, e o ataque com John Arias, Kevin Serna e Cauã Elias. Inclusive no vídeo que eu fiz ontem perguntando qual seria a dupla de volantes que vocês escalariam para essa partida, muita gente respondeu Alexander, a maior parte das respostas ficou ali entre Alexander e Martinelli para esse jogo. Acho que uma pessoa só colocou Nonato.
E é uma possibilidade para essa partida, apesar de eu acreditar que o Mano entra realmente com o Martinelli e não achar uma escolha ruim até por ser um jogo decisivo. Não duvidando da capacidade, da habilidade do Alexander, mas é um jogo muito decisivo e o Martinelli tá acostumado a assumir essa responsa. Fez uma partida aí tanto contra o Bahia. Eu acredito que ele tende a voltar agora a ter uma crescente. Tô muito nessa expectativa porque eu realmente acho que é um jogador de qualidade. Então não acho estranho, por exemplo, ele ser escalado para essa partida. Agora, sobre batidas de pênalti, tá? Disputas de pênalti. Perguntei para vocês colocarem aí nos comentários. Mas vou então falar quem eu acho que entra nessa lista também, tá? Obviamente, né, sem sombra de dúvidas, Ganso e John Mares. Ninguém tem dúvida que os dois, pra mim, até deveriam ser os primeiros nessa lista pra bater os pênaltis, caso a gente chegue a essa decisão. Espero, inclusive, que se a gente chegar, que o Fábio cate bastante, assim, pra não precisar nem ficar preocupado se a gente vai converter ou não. Lá pro final da fila, digamos assim. Vi o pessoal comentando no giro do Jornada de ontem que o Diogo Barbosa é um cara que também tá acostumado a bater pênaltis por outros clubes. Então, acreditaria que ele poderia ser colocado aí também. Isso é claro, se ele permanecer no segundo tempo na equipe. Porque, por exemplo, no jogo de Copa de decisão, será que o Mano colocaria o Marcelo no meio campo e tiraria Ganso? Não sei. E eu botaria nessa lista Marcelo e Thiago Silva também. Júlia, mas o Marcelo não bate bem pênalti. Cara, se o cara converteu o pênalti em final de Champions League, acho que dá pra botar esse voto de confiança aí. Até porque eu acho que uma coisa é você bater pênalti durante a partida, outra coisa é você bater pênalti em uma decisão. Então acho que, por exemplo, o Cauê Elias talvez possa bater pênalti bem. Será que numa partida decisiva vale a pena colocar ele na lista se tiver outras opções de batedores? Não sei. Enfim, essa seria a minha lista. Inclusive, se o Diogo Barbosa não entrar, arriscaria ali o André a bater o pênalti uma vez só. Bateu o pênalti uma vez só, mas arriscaria o André. A única vez que bateu bem. E seria isso, assim. Acho que seria essa a lista, mas vamos então para a provável escalação do Juventude. O Juventude tem seus desfalques e também seus retornos para essa partida. Segundo o GE, o volante Kaique sofreu um rompimento do ligamento cruzado, então não atua mais na temporada, não entra então nesse jogo. O Jean Carlos é dúvida porque sofreu uma pancada no tornozelo. Tipo a situação do Nonato, que inclusive não comentei, mas é um cara que ainda que seja relacionado, não tenho tanta expectativa assim dele entrar para esse jogo. A não ser que esteja em boas condições e a situação ali dentro não esteja tão favorável ao ponto do Mano achar que vale arriscar a entrada do Nonato. Mas voltando ao Juventude, o João Lucas, que se recuperou de lesão muscular, volta e deve ser titular nessa partida, e o Alan Ruschel, que foi suspenso, estava suspenso, na verdade, no último jogo, volta também para essa partida e deve ser titular desse time. E aí a provável escalação do GE tem Gabriel no gol, João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel, Thiaguinho, Jadson e Jean Carlos, Eric Faria, Lucas Barbosa e Rony Castilho. E o árbitro para essa partida será o senhor Rafael Claus. Mas esse foi o nosso pré-jogo, espero que vocês tenham curtido. Se curtiu, não esquece de dar aquela moral no like, ajuda demais. E lembrando do nosso encontro marcado, eu espero por vocês logo depois da partida. Bom, como pode ter disputa por pênalti, na verdade, eu não sei dizer quando acaba esse jogo, mas a hora que acabar, você sabe, vai ter live aqui, eu vou estar esperando por vocês. Tamo junto, um beijo no coração e saudações tricolores.